O Evangelho segundo João. A palavra se fez carne. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nota de rodapé 1. A palavra em grego logos, no Antigo Testamento, Jesus é a expressão criadora de Deus. No Novo Testamento, Jesus é Deus encarnado. Jesus é a palavra de Deus em ação. O verbo eterno, Salmos 33, 6, Salmos 107, 20, Isaías 55, 11. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Nota de rodapé 2. O evangelista deixa claro que a palavra, o verbo eterno e a sabedoria são a mesma pessoa, Jesus Cristo, o qual sempre esteve com Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Provérbios 8, 22, 31, Isaías 44, versículo 24. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nota de rodapé 3. Através, em grego, dia, é a expressão criadora do Pai. Hebreus 2:10. Deus, através do seu Filho, a palavra Logos, criou tudo o que há ex nihilo, do absolutamente nada. O termo é gêneto, feito ou fez-se, não admite qualquer possibilidade de dualismo metafísico ou de gnosticismo. João 17:4. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nota de rodapé 4. Aqui, a tradução literal é necessária. Deus é o Criador e sua palavra, o agente. Gênesis capítulo 1. Salmos 33, 6. Provérbios 3, 19. Provérbios 8, 30. Salmos 104, 24. Colossenses 1, 16. Hebreus 1, 2. Em Apocalipse 3,14, o amém é derivado da palavra hebraica amon, arquiteto, como em Provérbios 8,30. Houve um homem enviado de Deus, versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Nota de rodapé 5. Venceram, compreenderam, prevaleceram ou derrotaram. A luz de uma pequena vela pode dissipar a escuridão de uma grande sala. Luz e trevas são forças opostas, mas não de igual energia. A luz é mais poderosa. João 12, 35, 1 João 2, 8. Versículo 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João não era a luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Nota de rodapé 6. Se alguém permanecer nas trevas espirituais, não é por falta de luz, mas porque deliberadamente prefere o mal. João 8,12, João 9,5. Jesus é a luz que ilumina a todos os seres humanos. Em grego, ton antropon. Versículo 10. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nota de rodapé 7. A expressão grega plural ex aimaton
dos sangues indica que o nascimento espiritual é um dom de Deus concedido a cada crente em especial e não pode vir por descendência humana, nem pelo cumprimento de qualquer ritual de iniciação à religião. João 3, do 4 ao 6, João 6, versículo 44. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A proclamação de João Batista. Versículo 15. João testemunha sobre Jesus, exclama, dizendo: Este é aquele de quem eu disse, ele, o que vem depois de mim, tem a excelência, porquanto já existia antes de mim. Nota de rodapé 8. A excelência, primazia, superioridade, prioridade, preferência. O Espírito de Deus habitou plenamente em grego. Skeno, tabernaculou o corpo humano de Jesus. Deus encarnado, versículo 14, Romanos 8, 3, 1 João 4, versículo 2, versículo 3. E da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho, nota de rodapé 9. Filho, assim como no original de King James de 1611, no NTG, Novo Testamentum Graece, Deus unigênito. Ninguém jamais viu a Deus, o Filho unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João Batista clama no deserto. Também encontrar isto em Isaías 43, Mateus 3, 1 ao 12, Marcos 1, do versículo 2 ao 8, Lucas 3, do versículo 1 ao 18. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para o interrogarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: Eu não sou o Cristo. Nota de rodapé 10. A palavra grega correspondente a Messias em hebraico, Cristo. E o questionaram: Quem és então? És tu Elias? Ele disse: Não sou. Não o sou. És tu o profeta? E João afirmou: Não. Então perguntaram a ele: Quem és tu? Dá-nos uma resposta, para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E João lhes disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Nota de rodapé 11. Em Isaías 40, 3. Isaías capítulo 40, versículo 3. Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus. E perguntaram-lhe ainda: Então, por que batizas? Se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Versículo 26. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis. Nota de rodapé 12. Com ou em água, também nos versículos 31 e 33. Versículo 27. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Nota de rodapé 13. Betânia, como no NTG, ou Betabara, como na antiga King James.
Jesus, o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: depois de mim vem um homem que tem excelência, pois que já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso, batizando com água. João batiza Jesus. Mateus 3, do 13 ao 17. Marcos 1, do 9 ao 11. Lucas 3, versículo 21 e 22. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descendo do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu, de fato, vi e testifico que este é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos de Cristo. Mateus 4, do versículo 18 ao 22. Marcos 1, do versículo 16 ao 20. Lucas 5, do versículo 1 ao 11. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E, observando que Jesus passava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores de Jesus. Então Jesus, voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde estás hospedado? E Jesus disse: Vinde e vede. Eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Nota de rodapé 14. Este é o convite de Cristo a todo aquele que deseja verdadeiramente conhecer a Deus. Vem e vê. João traduz o honroso título aramaico Rabi, literalmente meu grande mestre, para seus leitores gregos. Durante o primeiro século, Rabi passou a ser um título conferido aos mestres ordenados nas escolas rabínicas. Hora 10ª, 4 horas da tarde, pelo horário judaico. Um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias. Que quer dizer o Cristo? Nota de rodapé 15. Adjetivo verbal semita que aparece somente neste evangelho. Aqui e em João 4, 25. É interpretado pelo equivalente grego Christos. Eu levou a Jesus. Quando Jesus olhou para ele, disse: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado de Cefas, que quer dizer rocha. Nota de rodapé 16. Nota de rodapé 16. Continua na nota de rodapé 15. Adjetivo verbal semita que aparece somente neste evangelho. Aqui e em João 4, 25 é interpretado pelo equivalente grego Christos. No Antigo Testamento, essa forma designava o rei de Israel, o ungido do Senhor, como em 1 Samuel 16, 6. O sumo sacerdote, o sacerdote ungido. Levíticos 4, 3. E, uma vez no plural, os patriarcas em seu papel de profetas, meus ungidos. Salmo 105, 15. Jesus cumpriu a profecia messiânica, exercendo as 3 funções. Nota de rodapé 16. Cefas, como o apóstolo Paulo o chamava. 1 Coríntios 9, 5, Gálatas 1, 18. Kefa,
em hebraico kepa, em hebraico rocha. Jó 36, Jeremias 4:29. Ou ainda Petros, em grego. Portanto, Pedro significa pedra ou rocha. Isaías 51, versículo 1. Mas, como para o nome de um homem era necessário usar a forma masculina, permaneceu Petros. Jesus encontra outros discípulos. Versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhe Jesus: em verdade, vos asseguro que vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nota de rodapé 17. Em verdade, ou com toda certeza, como na King James atualizada em grego, Amen. Em original, Munan. Significa fiel e digno de confiança. Jesus usa essa frase sempre que reivindica sua autoridade messiânica.